Agora sim, contato restabelecido com a economista Ariane Benedito, ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Ela vai comentar a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse hoje que o PIB brasileiro não pode crescer menos que a média mundial. O ministro está otimista em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil. Já houve crescimento, nos primeiros meses do ano, e Haddad projeta que o Brasil vai seguir o ritmo da economia mundial. A Ariane está com a gente para comentar isso e outros assuntos. Boa noite, Ariane. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Desculpa, caímos aqui, mas já podemos comentar sobre essa fala do ministro. Vamos lá, então. Qual a sua avaliação, Ariane? Óbvio, né? Acredito que toda e qualquer economia tem que almejar, buscar crescer, obviamente, mais do que a média global. Crescer mais do que esse número, que segundo o FMI, que foi colocado em 3%, a gente não está dizendo que o Brasil está crescendo o suficiente, o que deveria avançar em condições normais, nosso PIB potencial. Porque se a gente olha as economias internacionais, a gente está passando por um momento de aperto monetário onde a expectativa de crescimento também é menor. Então, a gente tem um ambiente global desafiador que faz com que a média seja muito baixa, tá? O que leva a gente ter um nível de atividade melhor para o Brasil, que há condições realmente da gente crescer mais do que a média global para o número estabelecido, é o resultado do primeiro e do segundo do trimestre, o primeiro semestre do ano, que trouxe um crescimento acima das expectativas. Isso contribui para o estimado anual, que está próximo desse número realmente. Agora, para que a gente avance essa estimativa de 3%, ainda tem muito trabalho a se fazer. A gente não pode esquecer que o Brasil também passa por um aperto monetário contracionista ainda, mesmo com o início de cortes anunciado, o que dificulta que a gente cresça ou aumente o nosso PIB potencial, Vitor. E falando sobre o mercado financeiro, Ariane, como é que foi o dia de hoje e o comportamento do dólar? Tivemos um dia positivo para o Ibovespa, potencializado por commodities. O otimismo em relação à China voltou depois do anúncio dos estímulos, do corte do compulsório pelo Banco Central. Isso diminuiu a aversão a risco nos mercados como um todo e ajudou com que a Bolsa Brasileira, que tem um peso muito grande em relação à Vale e Petrobras, porque o petróleo continua também nessa sequência de altas, ajudou com que a gente tivesse um dia positivo. Mas vale destacar que a PMS, pode ter sido a cereja do bolo aqui no Brasil, olhando para uma agenda mais esvaziada, macroeconomicamente falando, que trouxe um número acima das expectativas. Então, um dia positivo de uma forma geral, e isso contribui com o dólar mais depreciado frente ao real. Perfeito. A análise da Ariane Benedito, economista. Obrigado, Ariane, pela sua presença aqui e uma boa noite. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite. Até mais.